Salve, salve, rapaziada do nosso canal Irmandade Tricolor, como vocês estão? Meu nome é Igor. Eu sou o Carlos Augusto. Mais um grande vídeo, diferente, hein, pessoal? Já que a temporada terminou, né, a gente vai aqui fazer um apanhado da temporada do Palmeiras, né? O Palmeiras que ganhou Campeonato Paulista, Supercopa e também o Campeonato Brasileiro de forma épica. Um pouquinho da Libertadores, da campanha, trazer os números em geral do Palmeiras, dessa campanha aí, que foi um ano muito bom pro Palmeiras aí, ganhando 3 títulos, né, nessa temporada de 2023, teve aí um pouco da chiadeira da torcida, mas vamos falar sobre essa temporada do Palmeiras de 2023, beleza? Então se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Irmandade Tricolor e bora pro vídeo. Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão, de Nike no pé, Big Croc no... Galera, aí na tela, os números em geral da temporada do Palmeiras. A gente vai falar aqui um pouquinho, eu e o Carlos, ele vai destrinchar aí os números da temporada do Campeonato Paulista, da Supercopa, da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro em geral, tá? Foram 73 jogos que o Palmeiras fez na temporada, com 41 vitórias, 19 empates e 13 derrotas. Marcou 124 gols e sofreu 57, tá? Esse é um apanhado geral dos números do Palmeiras. O Carlos vai trazer aí detalhadamente o Campeonato Paulista. A gente vai falar aqui um pouquinho também da Libertadores, da Supercopa e também do Campeonato Brasileiro. Carlos, fala um pouquinho aí dos números rapidinho do Campeonato Paulista e falar um pouco também do momento do Palmeiras ali, né? O Hendrick começou os primeiros 10 jogos como titular, né? Não jogou bem, não se firmou na equipe. O Palmeiras teve altos e baixos, mas conseguiu ser campeão ali em cima do Água Santa. O primeiro jogo perdeu, né? Foi derrotado pro Água Santa ali por 1-0, mas depois, 2-1, aliás, e depois conseguiu reverter o placar aí, jogando no Allianz Parque, goleando o Água Santa. Um título também importante que já começou a dar poder de reação pro Palmeiras na temporada, né? É um time que veio do título brasileiro do ano passado, né? Com o Hendrick ali se destacando no finalzinho. E ele já começou essa temporada como titular, né, no Campeonato Paulista. Mas só que parece que ele não se adaptou ao time, o time não se adaptou a ele, né? E ele, tanto que ele só foi fazer gols nos 2 jogos da final, né? Ele marcou o gol do 2-1, né, que foi o único gol do Palmeiras na derrota contra o Água Santa, e depois no jogo da volta ele marcou o outro gol, né? Então essa foi a primeira oportunidade que o Hendrick teve aí na temporada como titular, e ele não se saiu tão bem assim. O começo do Campeonato Paulista do Palmeiras foi um pouco assim... não é que foi um pouco difícil, é que o Palmeiras não se encontrou, né? Porque o Palmeiras vencia porque tinha melhor elenco, porque tinha melhor qualidade técnica e individual sobre os seus adversários. Mas o time demorou um pouco para poder pegar no breu, né? Demorou ali umas 4, 5 rodadas ali, aí o time foi se encaixando, os jogadores foram ali atingindo a sua forma física, né? Física e técnica. Aí ali já da metade para a parte final do campeonato, o time deslanchou e conseguiu ser campeão, né? Eu tenho os números aqui, foram 16 jogos, 11 vitórias, 69% de aproveitamento, né? 4 empates e 1 derrota. O Palmeiras fez 25 gols, né, média de 1,56 por jogo, e marcou gols em 81% dos jogos e sofreu gols em 31% dos jogos. O artilheiro do Palmeiras foi o Rony, com 6 gols em 14 jogos. E o líder em assistências foi o Rafael Veiga, com 5 assistências em 14 jogos. Mas o jogo para se destacar mesmo desse campeonato é o jogo da volta, né? O jogo da volta ali da final, onde o Palmeiras tinha a desvantagem, né? Mas já no primeiro tempo fez um 3-0, aniquilou o Água Santa e conquistou aí o bicampeonato paulista. Boa, boa. Agora foi um título importante para o Palmeiras, né? O Campeonato Paulista, e depois teve a Supercopa, né? O Palmeiras enfrentando o Flamengo campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras campeão brasileiro. Um jogo eletrizante, né, Carlos? O Palmeiras aí saiu atrás, né, no placar, o Gabigol fez o gol ali. Depois o Palmeiras teve um empate ali com o Rafael Veiga, depois 2 gols do Gabriel Menino.
E aí depois abriu 3-1, o Flamengo foi buscar um empate 3-3, e depois o Palmeiras fez o 4-3, um jogo eletrizante, aberto, né? As duas equipes, uma contragolpeando a outra. Foi um jogo mais ou menos muito tecnicamente bem disputado, bem jogado e com muitos gols, né? Foi um jogaço ali que haja coração, né? Também lembrar que essa Supercopa ela foi no meio ali do Campeonato Paulista, né? Então acho que serviu até ali de alicerce e de um tipo de um turbo pro Palmeiras começar a jogar bem os jogos do Paulistão, né? Então era o confronto do atual campeão brasileiro, que era o Palmeiras, contra o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Era a primeira final que os dois disputavam, depois daquela final da Libertadores de 2021, vencida pelo Palmeiras, né? E foi um grande jogo de bola ali, né? Para abrir a temporada, que na verdade já tinha começado, né? Então o Palmeiras jogou muito bem, né? Ali sofreu o primeiro gol de pênalti do Gabriel, mas só que depois empatou ali com o Rafael Veiga e virou com o Gabriel Menino. O Gabriel empatou no segundo tempo. Aí o Gabriel Menino fez outro gol, o Pedro empatou e o Palmeiras foi fazendo os gols. Veiga fez gol de pênalti e o quarto gol o Gabriel Menino fez, né? E o Palmeiras conseguiu dominar o Flamengo, o Palmeiras que não era o favorito, né? Mais uma vez, igual na final da Libertadores de 2021, o Palmeiras não era o favorito para a Supercopa do Brasil, porque o Flamengo vinha aí embalado com 2 grandes títulos, mesmo o Palmeiras sendo o campeão brasileiro, mas todo jogo, toda final ou todo jogo importante que o Palmeiras vai disputar contra o Flamengo, o Palmeiras nunca é o favorito, sempre o Flamengo é o favorito, sempre a imprensa, a mídia coloca desse jeito. Mas o Palmeiras foi lá, cara, estilo Abel Ferreira, cabeça fria, coração quente, no todo somos um. O Palmeiras se superou, né? E conseguiu vencer o Flamengo aí, e aí faturou a primeira taça da temporada do Verdão. Boa! E a Libertadores da América, né? O Palmeiras fez uma boa campanha aí na primeira fase, foi passando, foi ganhando confiança nos mata-matas, teve aí as semifinais com Boca Juniors, né? Teve aí o empate por 0-0 no primeiro jogo da La Bombonera, e depois aqui foi eliminado no Allianz Parque, de forma muito crítica, né? O torcedor criticou muito a questão dos reforços, né? Abordou, já era uma crítica bem recorrente, antes até, né, dos jogos da Libertadores contra o Boca Juniors. Mas é isso, né, Carlos? O Palmeiras aí fez uma grande primeira campanha, né, ali na primeira fase, e depois foi eliminado pelo Boca Juniors aí, que muita gente criticou, a torcida do Palmeiras criticou. Fala um pouquinho da questão da campanha da Libertadores, dá uma resumida aí pra gente. Não, o Palmeiras, né, ele fez uma baita campanha. Em 12 jogos ele fez 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Marcou 22 gols, média de 1,83 por jogo, e tomou 7 gols, média de 0,58, né? Marcou gols em 75% das partidas, ou seja, o Palmeiras teve uma derrota na Libertadores, e essa derrota nem foi contra o Boca Juniors, que foi o time que eliminou o Palmeiras, essa derrota foi antes, né? Então o Palmeiras vinha numa boa campanha, vinha de atuações ali boas, né? Mas só que pegou a sua grande pedra no sapato historicamente nessa competição intercontinental, né? Que é nessa competição sul-americana, que é o Boca Juniors. Eliminação, perda de título na final em 2000, eliminação em semifinal em 2001, né? Aí teve outra eliminação em 2018 também em semifinal. Então, toda vez que o Palmeiras pega o Boca, eu não sei o que acontece, né? O Palmeiras sempre se enrola, mesmo o Palmeiras tendo times melhores, o Palmeiras sempre se enrola contra o Boca e sempre é eliminado, né? Então, essa Libertadores foi um golpe muito difícil, né, para a torcida assimilar. E aí foi aonde começaram a aparecer críticas ao trabalho do Abel Ferreira, né? Porque antes da Libertadores ele perdeu o Dudu no jogo contra o Vasco, ele teve vários jogos para poder
fazer um esquema para poder escolher um substituto, e ele não escolheu, ele seguiu no esquema de 3 zagueiros, onde o Palmeiras jogou muito mal toda vez que jogou com 3 zagueiros. Ele insistiu em deixar o Endrick no banco, o Endrick entrou no finalzinho do jogo da La Bombonera e entrou no segundo tempo no jogo do Allianz Parque, né? Talvez se ele tivesse começado esses 2 jogos, a história seria diferente, porque dos 4 semifinalistas, o Palmeiras era o favorito para ganhar a Libertadores, né? Mas, infelizmente, aconteceu esse erro técnico do Abel Ferreira, que ele nunca admitiu e nunca vai admitir, e também faltou ali reforços, né? Acho que a falta de reforços na temporada apareceu nessas competições ali que são mais difíceis, né? O Palmeiras trouxe só 2 jogadores na temporada, que foi o Arthur e o Richard Rios, mas ali no confronto contra o Boca Juniors faltou ali jogadores ali de quilate mais alto, jogadores ali com a técnica mais apurada, de mais habilidade, para poder entrar e ali resolver a partida e o Palmeiras passar do Boca Juniors. Boa! Agora vamos partir para o Campeonato Brasileiro, né, onde o Palmeiras sempre esteve entre os 6 primeiros, né, um destaque, um time muito regular nessa questão de pontos corridos. Teve a eliminação da Libertadores para o Boca Juniors, isso também ajudou na questão física, né? Lógico que não é bom você ser eliminado de uma Libertadores, numa semifinal, como o Carlos mencionou, o Palmeiras era um dos favoritos ao título, mas o Palmeiras focou apenas no Campeonato Brasileiro, e aí conseguiu sempre estar ali entre os 6 primeiros, teve o confronto direto contra o Botafogo no primeiro turno, onde saiu derrotado aqui no Allianz Parque, mas depois continuou sempre ali, como eu falei, e estou mencionando de novo, entre os 6 primeiros, né, sempre rondando ali a segunda colocação, a terceira colocação, nunca saindo daquele pelotão. E aí, quando o Botafogo começou a derrapar com muitos erros de troca de treinador, né, a gente viu aí um Botafogo pouco efetivo no segundo turno, não sendo aquele time tão vertical que a gente viu, com muita força física, né, com o Júnior Santos, Vitor Sá e também o Tiquinho Soares arrebentando no primeiro turno, assim como foi o Eduardo, né, uma defesa muito forte com o Adrielso Cuesta, mas que depois derrapou, não só na questão do futebol, que tecnicamente caiu também, mas também na questão emocional. Teve a virada épica, como vocês estão vendo aí na tela, né, galera? O 4-3 pro Palmeiras aí, depois de um 3-0 pro Botafogo, o Palmeiras virando a partida, diminuiu o placar com o Endrick ali no segundo tempo, 3-1, depois teve, o Tiquinho Soares teve a chance de matar o jogo, perdeu o pênalti, e o Palmeiras fez 3 gols em sequência e conseguiu virar, e ali foi a virada de chave do Palmeiras, né? O Endrick chamando a responsabilidade, e aí depois o Botafogo derrapou emocionalmente, tomou 4-3 aí também do Grêmio, teve derrotas aí no longo dessa campanha tenebrosa no segundo turno, teve também os empates, né, com Curitiba e Santos, com o jogo na mão, e aí o Palmeiras foi encaixando uma sequência de 10 jogos, 9 vitórias, um empate, né? Teve a vitória contra o Internacional e jogos importantes, a vitória contra o Fluminense também, e também o jogo contra o Fortaleza, que foi muito importante, né, Carlos? Eu acho que esses 10 últimos jogos pro Palmeiras e esse confronto direto, essa virada que deu uma força mental pro Palmeiras aí na reta final, fizeram o Palmeiras campeão, e com o Endrick sendo um destaque aí nos últimos 10 jogos. Eu acho que também, antes da gente começar, né, antes de começar a falar no brasileiro, o Palmeiras teve outro grande golpe na temporada, que foi a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, nas quartas de finais, né, onde o São Paulo dominou o Palmeiras nos 2 jogos, o São Paulo foi superior e mereceu a classificação, né. Na Copa do Brasil foram 6 jogos, com 2 vitórias, um empate e 3 derrotas, né. Então, como o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, que eram as competições mata-mata, restou o Campeonato Brasileiro. E o importante para o Palmeiras se tornar campeão no final do Campeonato Brasileiro foi o Palmeiras sempre se manter ali entre os 6 primeiros colocados, né? Mesmo o Botafogo chegando a abrir 14 pontos do Palmeiras, mas o Palmeiras sempre esteve ali na parte de cima da tabela, sempre brigando pelo G4, pelo G6, né? Então isso foi um fato muito importante, foi nunca ter saído dessas 6 primeiras colocações.
E assim, e quando o Botafogo abriu aquela distância gigantesca de pontos, os outros torcedores de outros times e os próprios palmeirenses falavam, não, agora nós vamos disputar para quem vai ser o vice-campeão e para pegar a vaga direta na Libertadores, né? Mas no desenrolar da competição o Botafogo foi perdendo força, e o Palmeiras foi se encaixando, o Abel muda ali o esquema, coloca o Endrick nessa reta final de campeonato, e ele faz uma reta final espetacular, né, sendo o principal jogador da equipe nessa reta final da competição, né, tanto que ele termina como artilheiro do Palmeiras, com 11 gols no Campeonato Brasileiro, e o jogo que muda, né, esse campeonato realmente é esse 4-3, né, que mostra nessa imagem. O Botafogo destrói o Palmeiras no primeiro tempo, o Palmeiras reage no segundo, mas o Botafogo tem a bola do campeonato, que é o pênalti do Tiquinho Soares, ele bate, o Everton pega, o Palmeiras consegue aquela virada ali heróica, e de lá o Palmeiras emenda uma sequência de 10, 11 jogos, apenas com uma derrota, que foi a derrota para o Flamengo, e depois uma sequência de vitórias, então um empate importantíssimo nas rodadas finais contra o Fortaleza, onde o Palmeiras vai em busca do empate por 2 vezes, com um jogador a menos, né? Então isso mostra toda a resiliência, toda a calma e a mentalidade desse elenco que se moldou lá em 2020, com a chegada do Abel. Muitos desses jogadores estão com ele lá de 2020, né? E aí no final da temporada o Palmeiras assume a ponta ali da tabela, faltando 4 rodadas para o fim, e não deixa escapar, né? Conta com tropeços de seus adversários, ainda Flamengo, Atlético Mineiro, e chega na última rodada só para confirmar o título, né? Eu tenho os números do Palmeiras aqui no Campeonato Brasileiro, foram 38 jogos, 20 vitórias, 10 empates e apenas 8 derrotas, 64 gols marcados, média de 1,68 por jogo, e 33 gols sofridos, média de 0,87. O artilheiro foi o Endrick, com 11 gols em 31 jogos, e a assistência ficou entre Mike e Rafael Veiga, com 7 cada, né? Mas eu não coloco o Endrick como assim, o principal jogador do título brasileiro. Ele foi ali na reta final, mas o Zé Rafael fez um campeonato incontestável, o próprio Rafael Veiga, o Gustavo Gomes, o Everton, e também a gente tem que falar, eu acho que a estrela máxima dessa companhia, que é o Abel Ferreira, cara. Eu acho que essa temporada foi o Palmeiras mais enfraquecido das últimas temporadas que o Abel pegou, foi um Palmeiras que perdeu muitos jogadores e só teve 2 reposições, que foi o Richard Rios e o Arthur, e o Abel ali, ele penou demais, ele chegou até quase tirar leite de pedra, né, para poder moldar esse Palmeiras com muitos jogadores da base, com John, com Luiz Guilherme, com Kevin, com Endrick, né, então acho que o Abel Ferreira ele é a peça principal dessa engrenagem, porque os jogadores compram a ideia dele, compram a briga dele e vão com ele até o fim. Mas pro ano que vem tem que mudar, né? O Palmeiras tem que se reforçar, porque os outros times vão se reforçar mais ainda, e a gente viu que essa temporada, mesmo o Palmeiras ganhando 3 títulos, mas o Palmeiras teve grandes dificuldades para enfrentar os seus adversários. Boa! Então é isso, galera. A gente trouxe aqui os números e também um pouco da análise da temporada do Palmeiras, tá? Para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, meter o dedo no like, ajudar o nosso canal Irmandade Tricolor a chegar a 30 mil inscritos, tá? Tá faltando aí só 50 inscritos. Então vamos ajudar a gente, galera. Ajudem a gente nesse vídeo, comentem do que vocês acharam, porque não vai ter só esse, né? A gente vai analisar aí a temporada de muitos clubes aí do futebol brasileiro, Atlético Mineiro, Grêmio, do próprio São Paulo, de muitos clubes aí, do Flamengo, do Corinthians. Então a gente vai trazer os vídeos aqui, já que não temos jogos mais, né? Os reacts, então a temporada já tá no fim, o Mundial vai ser na semana, então a gente não vai conseguir fazer os jogos aí, os reacts, porque a gente vai estar trabalhando, mas a gente vai estar trazendo aqui conteúdos para vocês, 2 vídeos, de 2 a 3 vídeos por semana, e 2 lives aí
nas semanas, tá bom? Então é isso, galera. Esse foi aí a análise da temporada do Palmeiras com número e também com análise contextuada, tá? Então ajude a gente aí, se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude o nosso canal Irmandade Tricolor. E agora também vocês vão ter aí os gols do Palmeiras desses títulos, né? O gol do Campeonato Paulista, um gol aí da Supercopa e também um gol do Campeonato Brasileiro que deram os títulos pro Palmeiras. Valeu? Tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal. Cruzamento perigoso, olha a bola sobrando pro menino. Rony botou na frente, ajeitou pro Flaco Lopes. Flaco limpou, Flaco! Olha o Endrick, roubou o Endrick por cobertura, voltou pra ele.